Segundo livro dos Reis de Israel. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Quando os irmãos procuram um texto, eu quero ser grato a Deus nesse momento, louvá-lo, né? Porque entendo que primeiramente a Ele, né? É por causa dele que estamos aqui, para adorá-lo, glorificá-lo, e foi Ele que nos trouxe aqui. Então, a Deus a honra, a glória, o louvor e o domínio. Obrigado, pastor. Também gostaria de louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, obreiros, ao pastor Oséias, pastora missionária também, Salete. Muito obrigado, pastor. Obrigado por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de retornar a esta casa, poder ver alguns irmãos aqui. Acho que aqui está bem apertado. Pronto, acho que agora ficou melhor. Ver alguns irmãos aqui, fico feliz demais. Quero trazer também saudação de paz da minha esposa. Da vez passada ela não pôde estar comigo, dessa vez também não pôde. Nossa pequena tem apenas um mês, ela ainda está naquele processo de resguardo também e tudo mais. Então, aos cuidados e devido às restrições, a gente respeita, ela está em casa, mas a extensão, eu trago a saudação de paz extensa a todos os irmãos. Amém? Eu gostaria de ler o texto, então, de 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Será um desafio poder falar, depois de saber que o Tiago Dias pregou nesse altar, né? E também diante a todos esses obreiros, pastores, presbíteros, servos do Senhor. O texto nos diz assim, a minha tradução é a King James fiel, então talvez mude um pouco do que você vai ler, mas o contexto e o texto é o mesmo. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar-me consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que poderei fazer por ti? Conta-me o que tens em casa. E ela disse: tua criada não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peça poucos. E quando tu entrares, fechará a porta diante de ti e diante de teus filhos, e derramarás azeite, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. E assim ela foi diante dele, e fechou a porta diante de si e de seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela o derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traze-me mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais nenhum vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e viva tu e teus filhos. Repito, e viva tu e os teus filhos. Tome assento, adorando a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Aleluia. O texto que está preço diante de todos nós é um texto muito conhecido. O que, de fato, a narrativa vai nos apresentar é um período de crise. Crise na vida de uma família. E essa crise se dará devido à dor do luto. A dor do luto que agora acometer essa família. E você vai entender que essa dor do luto irá trazer consigo algumas consequências. Pelo fato do marido desta mulher ter morrido, você vai entender que ela por si só não poderia manter a sua casa, até porque a lei não permitia que a mulher trabalhasse. Então você vai entender que o único socorro que poderia vir dali era dos seus filhos, que futuramente poderiam trabalhar. E se não estavam trabalhando agora, era devido à idade talvez. E você vai entender que um dos motivos
da crise que se instaura aqui não será apenas dos devedores que vêm até ela, porque a Bíblia vai dizer que ela agora cometida da dor do luto. E entenda uma coisa muito importante, dentro da psicanálise, o luto é considerado um processo lento e doloroso, e esse processo tem a característica, uma tristeza profunda. E é interessante que a Bíblia não fala o tempo, o espaço ali do tempo em que o marido dessa mulher havia morrido, mas você vai perceber que, indiferente ao tempo, a dor do luto sempre será esse processo lento, esse processo doloroso. E quem sabe aqui, e alguns vão até entender, alguém que já perdeu um ente querido, alguém que ama, alguém muito próximo, você vai perceber que o tempo pode até apaziguar um pouco, mas as lembranças sempre lhe trarão a saudade, com a saudade a dor. Isso é normal. Mas essa mulher, não apenas com a dor do luto, agora ela tinha que se deparar com uma realidade caótica e vulnerável, por não poder sustentar a sua casa. E a narrativa que ela vai trazer é para apresentar a realidade dela. E a realidade que essa mulher vai apresentar é uma realidade tão ruim, é uma realidade tão caótica, que ela vai dizer que na sua casa não tem nada. E para você entender o que é nada, a Bíblia não trabalha com meio termo. Nada é nada. E você vai perceber que quando ela diz que não tem nada, não é apenas nada para poder pagar os devedores, mas é nada também para dizer: não tenho do que alimentar os meus filhos, não tenho do que me alimentar. E você vai entender que quando ela decide procurar o profeta, é quando realmente ela não encontra recurso necessário para extrair do recurso a solução para o seu momento, para extrair do seu recurso a solução para aquilo que ela estava vivendo. Mas é interessante que, mesmo não tendo recurso para sair do momento que ela estava vivendo, ou seja, não tendo mais o que fazer, ela sabia onde recorrer. Deixa eu lhe falar de novo. Ela não tendo o que fazer e recurso para o que poder fazer ao momento, ela sabia a quem recorrer. Até porque a crise nunca irá inibir e impedir você de recorrer a quem tem poder de solucionar os problemas da sua vida. A crise e o problema, as lutas e as dores não poderão inibir o fato de que você tem um Deus poderoso o suficiente para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ela sabia onde recorrer. E por que sabia? Porque ela tinha uma história. O seu marido era discípulo de profeta, e ela sabia que, procurando o profeta, e você vai entender que há duas linhas de comunicação no Antigo Testamento, de comunicações com Deus. Uma delas é o sacerdote. O sacerdote é quem comunica do povo para Deus. E quem é o profeta? É aquele que comunica de Deus para o povo. Ela sabia muito bem que, procurando o profeta, ela não procurava apenas o profeta, mas o Deus do profeta. E você vai entender que na Bíblia, todas as vezes que um profeta falava, a voz era do profeta, mas a palavra era de Deus. A voz era do profeta, mas a palavra sempre era de Deus. E deixa eu lhe dizer algo: ambientes de adoração como esse transformam palavras em decretos. Enquanto o pastor Oséias vem aqui e fala, os obreiros evangelistas vêm aqui e falam, não são eles falando, a voz é dele, mas a palavra é de alguém além do... É uma palavra extraordinária. Então palavras se tornam decretos. E ela sabia que, procurando o profeta, ela encontraria algo para a vida dela, porque ela já não tinha recursos necessários no meio óbvio para poder sair do problema dela. Mas ela sabia: eu sei onde recorrer. E ela procura então. A Bíblia vai dizer que ela vai procurar o profeta Eliseu, porque sabia o que iria acontecer. E o clamor dela é esse. Você vai ver ela dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Você vai perceber que o que ela vai exigir, ou melhor, o que ela vai pedir para Eliseu, não é apenas um pedido de socorro, não é apenas um pedido de me ajude por favor. Ela entendia de algo, porque o seu marido sabia disso, e ela aprendeu isso. Essa mulher tinha história para contar. E quando ela procura Eliseu, ela vai pedir algo a Eliseu dizendo: meu marido era teu servo.
E existe um princípio na Bíblia chamado honra. Paulo entende tanto isso que vai dizer que se dá honra a quem tem honra. Quando a Bíblia vai dizer honrar pai e mãe, não fala apenas do pai e mãe carnal, fala daqueles que nos geram, nossas gerações, aqueles que nos geraram. Tanto que Eliseu era o homem que mais entendia de honra. Porque quando ele vai decidir pedir a Elias um dia: Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim, ele não estava falando de um nível de competitividade. Ele estava dizendo pelo contrário a Elias: Elias, você me gerou e eu preciso te honrar de uma forma, no mínimo, 2 vezes mais do que você me fez. Eu preciso te honrar. Isso era honra. O que Eliseu praticou em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, era honra. Então quando essa mulher vai dizer: meu marido, teu servo, morreu, ela estava dizendo: não posso ficar assim, eu sei que existe honra e eu preciso viver esta honra. Tanto que Eliseu, ouvindo o clamor, vai dizer: o que posso fazer por ti? O que posso eu fazer por ti? Isso dali não era um pedido, não era uma fala de misericórdia, mas era algo desesperador dele dizendo: eu preciso tirar você dessa solução. O que eu posso fazer por ti? Declare-me o que tens em casa. E aqui vem a narrativa de drama. Aqui vem a narrativa do desespero. Porque a narrativa do desespero vai mostrar a realidade dela. E ela vai dizer: a tua serva não tem nada em casa. E como eu havia dito antes, nada é nada. Como eu havia dito antes, nada é absolutamente nada. E ela vai fazer uma separação na frase: não tenho nada, senão uma botija de azeite. Só que entenda que quando ela fala botija de azeite, ela não fala que a botija tinha azeite, porque não era uma botija com azeite. E me permita lhe dizer, eu procurei em algumas traduções e não ouvi em momento algum a Bíblia me referir e dizer que naquela botija tinha azeite. Assim como eu fui dentro do original, e no original, pastor Oséias, nem botija de azeite fala, mas fala do nome do objeto que se bota azeite. É como em nossos dias, você tem um bule em casa, é um recipiente de colocar café, mas é bule, é o nome. Então no original é isso, ele se dá o nome ao objeto, mas não diz que tem azeite. E todo mundo fala de multiplicação aqui. E pela lógica e a matemática, você vai entender que multiplicação se dá a partir de algo. Não se multiplica nada do zero. Isso dentro da nossa matemática. Mas eu não vim discutir isso aqui. Até porque na matemática de Deus, se Ele quiser multiplicar até do zero, Ele multiplica. Porque o nosso Deus tem poder para fazer coisas inimagináveis. Mas ela vai apresentar essa realidade: eu não tenho nada. E o nada dela, quando ela vai dizer apenas uma botija, porque se tivesse azeite ela já tinha alguma coisa, mas tem apenas uma botija de azeite, sem azeite. Então eu me questionei aqui para tentar entender a realidade dela, porque o que ela vai apresentar é uma realidade. E 2 tempos se divergem nesse texto: um tempo de realidade divina, ou melhor, um tempo de realidade humana, e um tempo de provisão divina. Porque quando ela fala não tenho nada senão uma botija de azeite, o profeta vai dizer suficiente. Faz o seguinte, ele vai começar a instruí-la. Faz o seguinte: pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Aí ele vai dizer mais: vasos emprestados e não poucos. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa: o não poucos aqui se refere a muito. Só que o que é muito para quem não tem nada? Qual é a ideia do muito para quem não tem nada? Porque o muito, ele é relativo. O muito, pastor Oséias, para mim pode ser pouco para o Senhor, assim como o seu pouco pode ser muito para mim. Isso é relativo. Então qual é a ideia do muito quando ela diz, quando ele vai dizer pegue vasos emprestados, vasos vazios e não poucos? Ou seja, pegue muitos. Ela tinha 2 coisas a pesar ali. Porque depois a continuidade da instrução vai ser: depois disso, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrama azeite, e põe à parte o que já estiver cheio. É interessante que ela vai receber uma palavra, e a palavra ali já é uma promessa. Porque ela, na realidade dela, não tinha nada, mas na palavra do profeta, o azeite já estava sendo derramado e os vasos já estavam sendo cheios. Mas na realidade dela, ela não tinha nada. Então ela precisou pesar entre o quê? Palavra e promessa. Ou melhor, realidade e promessa.
Ela precisou pesar nesses dois tempos, porque pelo nada, o que seria muito, mas agora ela tinha uma palavra dizendo: vai acontecer, ou melhor, já está acontecendo algo. Pega vasos e não pega poucos, porque já tem algo acontecendo. Deixa eu ser profeta de Deus para você nessa noite. Levanta a mão para o céu, aleluia. Eu vim falar com pessoas, e eu quero lhe dizer em nome de Jesus: não é que Deus vai fazer, já está acontecendo algo. E Deus te trouxe aqui para dizer: é noite de pegar vasos e não poucos, porque já tem algo acontecendo, já tem algo acontecendo, já tem algo acontecendo, já tem algo. Pega vasos emprestados e entenda uma verdade. Deixa eu lhe ensinar algo. Promessas já são realidades em Deus. Você não entendeu? Promessa, toda promessa já é uma realidade em Deus, só que fora do meu tempo. Não é que Deus vai fazer, Ele já fez. Eu vou repetir para você entender. Toda promessa já é uma realidade em Deus. Não é que Deus vai fazer, Ele já fez, só não é o tempo. Ah, meu Deus, eu vim falar com pessoas que têm promessas aqui hoje. E eu venho lhe dizer uma coisa: não é que Ele vai fazer, já está feito. Em Deus, a promessa já é uma realidade. Então eu venho trazer essa mensagem para você dizendo: descansa o teu coração e confie naquele que já estabeleceu algo sobre você. A promessa já é uma realidade em Deus. Ela precisou pesar então. Ela precisou entender, porque ela não tinha nada, mas a palavra do profeta já tinha azeites, ou melhor, já tinha vasos sendo cheios. Porque o profeta vai dizer: pega vasos, faz o seguinte, fecha a porta, deita o azeite e põe a parte que estiver cheio. Mas ela não tinha nada, mas na boca do profeta já tinha vaso cheio. Mas na realidade dela não tinha nada, mas na palavra de Deus já tinha vasos cheios. Ah, meu Deus, você não entendeu. Na realidade dela não tinha nada, mas na palavra do profeta já tinha vaso cheio. Eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo realidades talvez um tanto ruins. Talvez você entrou aqui dizendo: pregador, o Senhor não sabe o que eu estou vivendo, o Senhor não sabe o tamanho do meu problema, o Senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Pois bem, a sua realidade é essa, mas diante a palavra já tem algo acontecendo. Diante essa palavra já tem algo acontecendo. Eu vou profetizar: você vai chegar na sua casa hoje, o milagre de Deus já estará te esperando lá, porque já tem algo acontecendo. Você vai chegar no seu emprego essa semana, você vai chegar lá e algo já está acontecendo. Você será surpreendido, porque a realidade é uma, mas a palavra é outra. E a palavra de Deus para você é vitória, vitória. Ah, meu Deus, tem realidades sendo mudadas aqui. Tem realidades sendo mudadas aqui. Você não está vendo, mas você não precisa nem ver. O importante é que você já recebeu algo, e esse algo é uma promessa, uma palavra. E deixa eu te dizer, coisas estão acontecendo sem você ver, mas mesmo não vendo, Deus está fazendo. Mesmo não vendo, Deus está fazendo. Aí a Bíblia vai dizer que ela vai pedir vasos emprestados. Vasos emprestados a todos os vizinhos, e não poucos. Só que eu não sei a quantidade de vasos que ela pegou. A Bíblia não vai dizer qual é a quantidade. Mas deixa eu lhe dizer algo. Eu acredito, tá? Sou eu que acredito. Estou falando de mim. Que se ela tivesse pegado todos os vasos daquele mundo presente, pastor Oséias, ainda seria pouco para o que Deus estava fazendo. Se ela tivesse pegado todos os vasos, o suficiente para encher a casa e já não caber mais, ainda seria pouco para o que Deus estava fazendo. Pregador, duvida.
Certa feita uma multidão estava diante de Jesus, Jesus pregava. A Bíblia vai dizer que já entardecia, e de repente a fome bateu no povo. E alguns disseram a Jesus: Jesus, despede a multidão, porque já não temos como alimentar esse povo. Aí Jesus diz: faz o seguinte, me apresente a sua realidade. Aí a Bíblia vai dizer que apresentaram a ele uma realidade de 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele vai dizer: já é suficiente, põe o povo em ordem. Por quê? Porque algo está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que ele começou a dar, partiu o pão e deu graças, e de repente a multidão se alimentou, e mais do que a multidão, 12 cestos foram cheios. Sabe por quê? Porque o que Deus faz não vai suprir apenas o meu momento, mas vai gerar vida sobre a minha vida. Não vai gerar apenas o momento, vai gerar algo além do meu momento. É 12 cestos. Porque o que o profeta lançou para aquela mulher não era sobrevivência. O que o profeta lançou, porque as pessoas confundem. Uma coisa é a multiplicação da farinha e do azeite de Elias. Outra coisa é o acréscimo de azeite com Eliseu. Só que as pessoas confundem e fazem paralelos. Porque lá, o que Elias proveu era enquanto a seca durasse, a crise durasse. Mas o que o profeta estava propondo ali era algo diferente. O que o profeta estava propondo ali não era uma sobrevivência momentânea, mas era uma vida. E eu já vou lhe explicar. Mas a Bíblia vai dizer que então, pegando os vasos, ela vai fazer cumprir a segunda instrução. Entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Sabe qual é o problema aqui? É que às vezes eu espero que Deus faça comigo coisas com portas abertas. É porque normalmente a concepção de bênção na minha vida se dá em pensar que as coisas acontecem de portas abertas. Mas o que essa mulher recebeu uma palavra dizendo: vai, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deus não estava dizendo: eu vou abrir a porta. Ele estava dizendo: eu quero que feche a porta. Mas sabe qual é o grande segredo aqui? E você precisa entender: é que toda porta aberta é consequência de uma porta fechada. Não, eu vou repetir porque você não entendeu. Toda porta aberta é a consequência de uma porta fechada. Aí eu vou repetir até você da glória. Toda porta aberta é consequência de uma porta fechada. Pregador, me explica, lhe explico. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6: mas quando orares, entre no teu quarto e feche a porta e ore ao teu pai que está em secreto, que o teu pai que está em secreto vai fazer o quê? O recompensará. Pregador, não entendi. É no secreto, mas a recompensa vem. É de porta fechada, mas a recompensa vem. Aleluia. Fecha a porta. E a Bíblia vai dizer que ela fechou a porta, e de porta fechada ela começou a derramar azeite. E a Bíblia vai dizer que trouxe um vaso, encheu, pôs à parte. Trouxe outro, encheu, pôs à parte. Trouxe mais um, encheu, pôs à parte. E a Bíblia vai dizer que se encheram todos os vasos, ao ponto dela pedir mais um ao filho. Olha só, pediu mais um, traga-me mais. Aí ele vai dizer: não tem mais, porque os vasos acabaram e o azeite parou. Você perdeu de dar glória. Os vasos acabaram-se, mas o azeite só parou. Deixa eu te perguntar: você sabe qual é a diferença de acabar e parar? O que acaba se põe um ponto final, se estabelece que ali se acabou alguma coisa. Mas o que para tem a possibilidade de continuar. Eu vou repetir: o que para tem a possibilidade de continuar. Os vasos acabaram, mas o azeite só parou. Por que isso, pregador? Os vasos são recursos humanos, e os recursos humanos podem até faltar, mas o que Deus proveu, isso não falta. Eu vou repetir. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Os recursos humanos podem até faltar, mas o que Deus está fazendo não irá faltar. Pregador, vou melhorar. O homem pode faltar. Ah, meu Deus, a medicina pode faltar, a justiça humana pode faltar, mas Deus não falta.
Deus não falta. Pregador, melhoro. Aleluia. Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Como assim? Ainda que em pastos verdes Ele está comigo, e no vale da sombra da morte Ele também está comigo. Por quê? Porque Ele não falta. Ele não falta. Ele não falta. Deixa eu dizer isso para você: Deus não falta. Deus não falta. Deus não falta. Só que o problema é que o recurso humano acabou. Mas quem disse que Deus depende de recurso humano para fazer o que tem para fazer? Quem disse que Ele depende de porta aberta para fazer o que Ele tem para fazer? Quem disse que Deus depende de vasos cheios para fazer algo? Ele já pediu: pega vasos vazios. Por quê? Porque o azeite já está sendo derramado. Sabe por quê? Porque ainda que falte azeite, ou melhor, ainda que falte os vasos, o azeite não falta. Pode faltar vaso, mas azeite não falta. Pode faltar vaso, mas azeite não falta. Pode faltar vasos, mas azeite não falta. Ah, eu vi, Fábio. Não falta. Tem azeite nesse ambiente. Ai, tem azeite aqui. Deixa eu lhe dizer, talvez você está pensando, porque os recursos já se acabaram, mas Deus está dizendo para você hoje: os recursos podem ter acabado, mas a minha provisão não. E deixa eu lhe dizer mais: todas as vezes que eu fecho a porta para ter comunhão, há uma porta de provisão se abrindo sobre a minha vida. Todas as vezes que eu fecho a porta para ter comunhão, se abre uma porta para provisão. Duvida? Deixa eu lhe falar. O azeite parou. E lembra que ela precisou fechar a porta para poder entrar e deitar azeite? Só que toda porta que se fecha é a consequência das portas abertas, lembra? A Bíblia diz que ela entrou e fechou a porta e derramou azeite. Mas quando os vasos foram cheios e o azeite parou, a Bíblia vai dizer que ela foi ter com um profeta. Ela foi ter com um profeta para apresentar uma coisa diferente agora. Porque na Bíblia, todas as vezes que você ouvir falar de portas, você vai ouvir falar de realidades, ou acessos a novas realidades. Preste atenção aqui. Na Bíblia, portas são acessos a outras realidades. Pregador, me explica, lhe explico. Lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8, Jesus vai dizer à igreja de Filadélfia: fosses fiel a mim, suportaste a tribulação, então eu coloco diante de ti uma porta aberta, em que ninguém pode fechar. O que era aquilo? Um acesso a uma nova realidade. Só que essas realidades podem ser boas ou ruins. Jesus vai dizer, e entenda isso: portas são acessos. Jesus disse: eu sou a porta, e quem passar por mim passará e encontrará pastagem. O que? Vida eterna, acesso a uma nova realidade. Podem ser bons, podem ser ruins. Deus chegou a Ezequiel e disse: Ezequiel, o que vês? Ele vai dizer: veja uma parede. Deus vai dizer: então cava. E a Bíblia vai dizer que ele cavou, e ele vai dizer: e eis que vi uma porta. Só que aquela porta mostrou a ele uma realidade um tanto ruim, só que necessária para a revelação daquele tempo. Então eu entendo que portas são acessos. Acessos a quê, pregador? A novas realidades. Pregador, me explica melhor. Vou lhe explicar. Aquela mulher fechou a porta devendo, mas abriu a porta empreendendo. Não, eu vou melhorar. Aquela mulher fechou a porta em crise, mas abriu a porta em bonança. Aquela mulher entrou e fechou a porta devendo, mas abriu a porta para comunicar que agora os vasos estavam cheios. Por quê? Porque ela entrou em crise, mas saiu em bonança. Ela entrou com lutas, mas saiu com vitória. Porque são acessos. E Deus está dizendo: fecha a porta hoje, porque eu vou mudar a realidade. Você fecha a porta de um jeito e Deus abre a porta de outro. Você fecha, e a Bíblia vai dizer que ela fechou a porta, mas a porta que ela fechou precisou se abrir para vender. São mudanças de realidades.
Entenda, porque o momento dela era muito ruim, só que ela aquele momento não definiu o que ela era. Até porque momentos não definem quem somos, momentos não definem nosso caráter. Porque aquela mulher estava devendo, viúva, em crise, mas continuava sendo uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas. Só que agora essa mulher entrou com uma realidade e saiu com outra. E deixa eu lhe dizer, você está uma porta fechada de viver o extraordinário de Deus na sua vida. Eu vou repetir, você está uma porta fechada de viver o extraordinário de Deus na sua vida. Eu vim para um final de semana profético e eu quero profetizar sobre você. 2020 será um ano extraordinário ainda. 2020 será um ano extraordinário ainda. Porque esse momento definisse, entenda, Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer aquilo que Ele quer fazer. Deus não depende de circunstância favorável para fazer aquilo que Ele quer fazer. Como assim? Ele já disse a Isaías: Isaías, agindo eu, Isaías, quem é que pode impedir? Não, quem é? É a crise? Não, não é a crise. É o problema? Não, não é o problema. Eu vou ser mais cirúrgico para você. Pandemia não para a promessa. Crise não para a promessa. Assim como o gigante não parou Davi, assim como o mar vermelho não parou o povo de Israel, esse momento não vai parar o que Deus está fazendo sobre você, o que Deus está fazendo sobre a sua vida. Mas eu vim te fazer lembrar das promessas hoje. Eu vim tirar a tua atenção da realidade que você vive, para te fazer olhar para a promessa hoje. Porque a sua realidade é de nada, mas a promessa é de muito. A sua realidade talvez hoje é de nada, mas a sua promessa é de muito. Ah, meu Deus. Só que o problema é que às vezes nós nos deixamos levar pelo momento e achamos que momentos pode condicionar a promessa. Deixa eu falar de novo. Teu momento não vai condicionar a palavra dele sobre a sua vida. Não vai condicionar aquilo que ele está fazendo. Certa feita Jesus chegou numa aldeia chamada Betânia. Chegou algumas mulheres, entre elas Marta e Maria. E Marta vai dizer a ele: Senhor, se o Senhor tivesse chegado no meu momento, o meu irmão estava vivo. Porque a minha realidade ainda era de esperança. Mas agora não tem mais esperança. Por quê? Qual era a realidade dela? O meu irmão já está morto há 4 dias. E ainda mais, já cheira mal. Aí Jesus vai dizer: mulher, fique tranquila, o teu irmão vai ressuscitar. Olha a palavra de promessa. Só que ela vai pegar o momento dela, a realidade dela, e vai dizer: Senhor, eu sei que haveremos de ressuscitar no último dia. Aí Jesus vai dizer: não, Marta, não é isso. Você já não ouviu falar, Marta? Eu sou a ressurreição. E quem crê em mim, Marta, ainda que morto, ressuscitará. Era Jesus dizendo: a minha palavra é essa, Marta. Mas ela pegou o momento dela e tentou condicionar a palavra ao momento, dizendo: Senhor, eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o prometido de Deus, o Messias esperado. Aí Jesus vai dizer: não, Marta, não é isso. Faz o seguinte, manda tirar a pedra. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Sabe o que é isso? Não são momentos que condicionam palavras, mas a palavra de Deus que condiciona o momento. Não são os momentos que condicionam a promessa, mas a promessa dele que irá mudar o meu momento.
Eu vim falar com pessoas hoje aqui que receberam uma promessa que 2020 seria um ano extraordinário, que esse ano a sua empresa iria bombar, que esse ano a sua família iria ser salva. Aí você está olhando para a realidade pensando, já não tem como ser feito. Olha o momento que estamos vivendo. Aí Deus me trouxe de Joinville aqui para dizer para você: a minha promessa vai condicionar o teu momento. A minha promessa, diz o Senhor, vai condicionar o teu momento. Sim, Jesus já disse, Mateus capítulo de número 24, versículo 35, se não me falha a memória: passarão céus e terra são coisas condicionáveis, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão, permanecerão. Deus está dizendo para você: eu fiz uma promessa e essa promessa vai se cumprir. Eu não sei qual é a realidade que você vive, mas você está a uma porta fechada de viver o sobrenatural de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus: esses dias serão dias de bênção, esses dias serão dias de vitória, esses dias serão dias de surpresa, esses dias serão dias em que Deus fará muito naquilo que para você era nada. Se prepare, 2020 será ainda o melhor ano de Deus para a sua vida. Mas você tem duas coisas a pesar: realidade ou promessa. Eu vim falar com pessoas que hoje têm uma realidade, mas também tem uma promessa. Vim falar com pessoas hoje, e talvez você me diga: pregador, o Senhor não sabe o que eu estou passando, o Senhor não sabe a luta que estou vivendo. Deixa eu ser curto e grosso a você. Não me interessa saber o que você está passando, já é suficiente saber o Deus que você serve. Deixa eu melhorar. Não me interessa a sua luta, só me interessa saber que o Deus que você serve é maior que a sua luta, é maior que o seu problema, é maior que a sua dor, é maior que o que você está vivendo. O Deus que você serve é o Deus que marcou essa noite para dizer para você: eu mudo a sua história, eu mudo o rumo da sua história. E se prepare, há uma palavra de Deus sobre você hoje aqui para dizer: estou condicionando o seu momento, estou mudando a sua realidade. Há mudanças de realidade em vidas aqui hoje. Pastor Oséias, serão dias de testemunho ao que Deus está marcando nesse dia de hoje, nesse final de semana. Esse final de semana é profético, e Deus manda eu lhe dizer: se prepare, há um tempo de mudança, há um tempo de mudança, há um tempo de mudança. Só quem recebe adora. Há um tempo de mudança, há um tempo de mudança, há um tempo de mudança. Ele está mudando, Ele está fazendo, é tempo de mudança. Fique de pé. Faz. Glória a Deus. Algo extraordinário está acontecendo. Coisas sobrenaturais te esperam. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Deus que você serve não entra em crise. O mundo pode entrar em crise, os governos podem entrar em crise, a economia pode entrar em crise, a saúde pode entrar em crise, mas o reino de Deus não entra em crise. Deus não entra em crise. Talvez você já perdeu o controle da situação que vive hoje, mas a promessa dele sobre a sua vida faz você crer, aleluia, que coisas extraordinárias estão por vir. O Deus que fez antigamente é o Deus que faz hoje e vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo e não mudou. Porque Ele é o mesmo e não mudou. O nosso Deus está aqui hoje para mudar a sua realidade, aleluia. O nosso Deus está aqui hoje para mudar a sua realidade. Eu quero profetizar em nome de Jesus: você viverá algo novo. Você viverá algo novo. Se prepare, porque aquilo que para você parecia acabado, Deus fará coisas extraordinárias.
Com autorização do pastor, eu gostaria de convidar a vir à frente do altar. Você que entendeu essa palavra e quer uma oração, você que acredita que coisas novas estão por vir, venha à frente. Eu quero orar por você, mas venha crendo, porque eu quero orar